Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido. Nesse vídeo, vou contar uma história inspirada em uma das parábolas da Bíblia. É uma história adaptada a eventos atuais. Havia 10 estudantes que cresceram juntas. Elas moravam no mesmo bairro e sempre estudaram na mesma escola e na mesma turma. Quando crianças, elas faziam tudo juntas, brincavam, estudavam, faziam os trabalhos escolares, eram inseparáveis. Quando chegou a adolescência, as coisas mudaram. Esse grupo se dividiu. 5 delas formaram o grupo das estudiosas, e as outras 5 eram vida louca. As que eram estudiosas estavam sempre se preparando para as provas, estudando para tirar as melhores notas. Elas sempre caprichavam nos trabalhos. Quando tinha seminário, elas davam o máximo de si para fazerem uma boa apresentação. Elas tinham consciência de que todo o esforço seria recompensado. Já para as outras, os estudos estavam em segundo plano. Para que estudar, se no dia da prova elas podiam colar e tirar a mesma nota de quem estudou? Para que fazer trabalho se elas podem se escorar nos outros do grupo que vão fazer tudo? Para que se preparar para uma apresentação, se elas só vão segurar o cartaz ou apenas ler algum trecho que o colega separou para elas? Elas viviam chegando atrasadas na escola. Tudo virava motivo para faltar na escola. Para elas, escola era perda de tempo. Elas tinham que aproveitar a vida, namorar muito, beijar muito. Elas não ficavam de fora de nenhum rolê. Podia chamar que elas estavam dentro. Apesar das diferenças, todas continuavam amigas. E assim a vida seguiu até elas terminarem o ensino médio. Nesse momento, as 5 que eram vida louca se deram conta de que elas tinham que pensar no futuro delas. Se elas quisessem continuar tendo uma boa vida, elas precisavam arrumar um bom emprego que as pagasse bem. Mas para isso, elas teriam que estudar muito e se formar em uma boa faculdade. Então, elas pediram ajuda para as 5 que eram estudiosas, pois elas já estavam se preparando para o Enem. Elas não mediram esforços para ajudar, pois elas eram amigas. E as 10 fizeram um pacto de passar o ano focadas nos estudos para todas tirarem boas notas e conseguir uma bolsa para medicina, e assim elas estudarem na mesma faculdade. Por incrível que pareça, as que não queriam saber de estudar se tornaram tão estudiosas quanto suas amigas. Elas tinham mudado da água para o vinho. Elas sumiram das festas, e agora estavam sempre reunidas para estudar. Era uma ajudando a outra. Parecia que elas finalmente tinham tomado juízo. Mas, quando faltava uma semana para a aplicação da prova do Enem, saiu uma notícia de que houve um vazamento das questões do Enem, e muitas pessoas já haviam conseguido suas cópias. Por conta disso, a aplicação da prova seria suspensa por tempo indeterminado, pois seria necessário elaborar novas questões e imprimir novas provas. Ao saber disso, as 5 estudiosas enxergaram como uma oportunidade para estudar mais, enquanto as outras 5 viram como uma oportunidade para descansar e tirar férias do período de estudo. Elas disseram que era apenas uma despedida da vida de farra, e que mudariam depois que a prova do Enem chegasse. Elas decidiram aproveitar um pouco mais, porque acreditavam que já haviam estudado o suficiente, e que a prova seria fácil. Assim, elas se divertiram todos os dias, com muitas festas regadas a bebidas, sem se preocupar com a nova data para a aplicação das provas do Enem. Quando as estudiosas tentaram avisá-las sobre a data, ligando várias vezes, nunca foram atendidas. As outras pensaram que elas estavam chamando para estudar e tirá-las da diversão. Na véspera da prova, elas estavam festejando muito e ignorando as ligações. No dia seguinte, uma delas foi acordada pela mãe, com dor de cabeça da ressaca, surpresa com a pergunta: "Que hora você vai fazer a prova do Enem?" Ela respondeu: "Que prova?" A mãe disse: "A prova do Enem." "Você não sabe?" Ela saltou da cama desesperada e começou a chamar suas amigas que estavam com ela na festa.
Elas não sabiam onde nem que hora seria realizada a prova e, quando finalmente descobriram, perceberam que faltava apenas 1 hora para a aplicação e que o local era muito distante. Não havia ninguém que pudesse dar carona para elas a fim de evitar atrasos. Então, elas lembraram de suas amigas estudiosas e tentaram ligar para elas na esperança de que o pai de uma delas pudesse dar uma carona para elas. Infelizmente, todos já haviam saído, e a única amiga que tinha habilitação já havia partido com as outras. Desesperadas, pediram para ela voltar para buscá-las, mas ela não podia, pois a escola onde elas fariam a prova era muito distante do seu local de prova e ela também perderia o exame. A única opção restante foi pegar um Uber, mesmo que fosse caro. Elas estavam tão perdidas que acabaram descendo a vários quilômetros de distância do local da prova e só restavam 20 minutos. Foi quando a correria começou. Quando deu a hora da prova, fecharam os portões. Então ouviu-se um clamor: lá vêm os atrasados do Enem. Elas sem fôlego tentam argumentar com o porteiro dizendo: deixe-nos entrar. Nós já tínhamos entrado, mas tivemos que sair para comprar caneta. O porteiro responde: em verdade eu te digo, eu não as conheço. Assim as 5 vida louca perderam a prova do Enem. E as 5 estudiosas fizeram a prova e tiraram boas notas, o suficiente para a bolsa de medicina. Elas conseguiram manter o pacto e agora estão estudando na mesma faculdade. Da mesma forma que essa história nos mostra, também será o reino do céu. Num primeiro momento, estamos engajados na obra e buscamos a Deus com urgência, pois sabemos que o fim está próximo. No entanto, com o tempo, podemos começar a achar que ainda há muito tempo e acabamos nos permitindo desfrutar mais das coisas que este mundo oferece. Mas quando o Senhor voltar, não haverá mais tempo para arrependimentos ou mudanças de comportamento. Por isso, devemos estar sempre vigilantes e atentos à sua palavra, para não sermos pegos de surpresa.